pedaço de folha, um pedaço do universo. Fala, Wakers, aqui é a Enza Laine. Bem-vindos e bem-vindas. É uma alegria te receber aqui. E este é o espaço onde as palavras se tornam portais e o som nos conduzem de volta para casa. E a WakeX é uma comunidade viva, feita de pessoas que sentem o chamado por uma vida com mais sentido, conexão, consciência e liberdade. Um lugar para quem reconhece que somos co-criadores de um novo futuro e está pronto para elevar sua frequência, expandir a sua consciência, vibrando em sintonia com dimensões mais sutis e elevadas. E nós vivemos tempos extraordinários. O que antes era separado, agora começa a se integrar. E a espiritualidade se entrelaça com a ciência, com a neurociência e caminha lado a lado com a alma. O invisível começa a ser sentido e também compreendido. As ilusões do ego se dissolvem e é a partir disso que está nascendo um novo jeito de viver. Mais consciente, mais conectado e mais vibrante. Um jeito que honra a sabedoria ancestral, cuida do corpo, acolhe a mente, desperta o espírito e ativa o super-humano que habita em nós. Um jeito que reconecta com a natureza, com o coletivo, com o tempo infinito. Entre os originários, a vibração musical nunca foi apenas um som. É um caminho sagrado, é um elo entre o mundo espiritual com os horizontes que estão além da nossa visão. E para eles, cada nota, cada sopro, cada batida é uma ponte entre o visível e o invisível, entre a terra e os planos mais sutis. E é nos rezos que nascem a sabedoria, que não morrem, as sabedorias que vivificam toda a potência humana em cada ser. O rezo não é apenas uma palavra cantada, é uma memória viva, que pulsa dentro do nosso coração, na terra, que desperta o coração humano na lembrança do que somos e do que viemos sustentar nesse mundo. E a música medicina, nesse caminho, é essa linguagem sagrada, essa tecnologia espiritual que organiza, cura, desperta e atravessa. E ela nos recorda que há um som primordial, que pulsa em tudo e que podemos voltar a escutar. E é nesse ponto de convergência entre saberes ancestrais e descobertas modernas que nasce uma nova consciência. Uma consciência que se move com o ritmo da terra, com a respiração do tempo, com o silêncio que ensina. É uma consciência que pulsa a cada batida do coração, em cada som que cura, em um silêncio que fala. E hoje o nosso tema é a cura do futuro. Frequências que conectam o coração a esse tempo infinito. Hoje nós vamos mergulhar aqui na música medicina, esse campo onde o som é uma oração e a voz é um instrumento de cura e um caminho de reconexão. E para esse episódio especial, recebo aqui com muito carinho, junto com o Gustavo, rezadores, músicos, medicina, guardiões do som e da palavra viva. Esses seres que não apenas tocam instrumento, mas tocam consciências, que transformam voz em travessia e som em cura. Então, prepare-se para escutar com o coração, sentir com o corpo, lembrar que você carrega uma frequência única, capaz de criar essa sintonia no eterno da alma. E este é o portal AwakeX, um espaço dentro de um espaço, para quem está pronto para viver com mais presença, expansão e propósito. E hoje nós vamos juntos numa jornada sonora, porque o futuro já está vibrando. Então, gratidão, gratidão imensa a todos os rezadores, curandeiros e maestros que estão aqui conosco. Então, bem-vindos, bem-vindas, nossos rezadores, música medicina. É uma honra estar com vocês aqui em nossa comunidade, a WakeX. Vocês fazem parte dessa construção que é coletiva, essa revolução que nós estamos promovendo. Então, eu quero trazer aqui uma pergunta para a gente começar. Assim. A gente sabe que hoje vocês trabalham com cura. E como começou esse chamado? Como vocês sentem que a música medicina, né, que querendo ou não, nós somos feitos de luz e som, como isso vocês trazem para o campo como um instrumento de cura? E o que moveu vocês até aqui? Ela veio há aproximadamente 4 anos da minha vida, né? Eu já trabalhava com músicas, né? Viajava o Brasil através da arte e cultura, né? Já viajei grande parte do Brasil, Minas Gerais, Bahia, Ceará. E eu tinha conhecido a medicina pela minha tia, quando eu tinha uns
8 anos de idade, lá em Rio Branco. Ela trabalhava numa casa de Santo Daime, né? E eu via aquela galera tomar medicina e ficar girando em volta do coreto, dançando. Eu ia para brincar com as crianças de lá, né? Me batia a curiosidade, mas nunca cheguei a consagrar o chá naquela época, né? A ayahuasca, medicina ayahuasca naquela época. E aí eu precisei fazer essas viagens, né? Através da arte, através da música, rodar o Brasil, né? E aí para sentir esse chamado, né? 4 anos atrás, aí senti esse chamado. E aí quando eu consagrei, a sensação que eu tive é que eu procurei por isso a minha vida inteira, né? Foi algo fantástico, assim, né? Tentei buscar muitos prazeres, né? Suprir, né? Esse vazio que eu sentia em mim, né? Com outras coisas que o sistema oferecia, né? Ou oferece ainda, né? O sistema não para mim mais, né? Já não oferece mais, já não tem mais sentido, né? E aí aconteceu essa conexão, né? Quando eu consagrei a medicina, não foi muito difícil para mim essa conexão musical, porque eu já trabalhava com a música, né? Então meio que eu consegui conectar uma coisa com a outra. Só que a música medicina, ela é muito diferente, né? É uma música que não vai só na alma, ela atravessa a alma e chega até o espírito, né? É uma música que causa essa transformação, né? Que é inacreditável, que até a gente às vezes se pergunta, uau. Mas a gente sente quando vocês cantam, quando você canta, principalmente a gente sente que atravessa a alma, né? Que transcende, que vem com uma sabedoria, com uma programação que eleva a nossa alma. E aí, né, o que eu busco trazer nas minhas músicas, né, é toda essa conexão que a medicina me mostrou, me deu. Eu sinto que é um presente. Ela fala aqui, ó, eu vou te dar um presente aqui e você vê o que você faz com ele, né? E pela minha escolha, eu falo, não, eu quero viver isso, eu quero trabalhar nisso, quero trabalhar com esses rezos, com essas músicas sagradas, né? Aprender, né, com os povos originários, né? E através dessa conexão com a ayahuasca, né, ela me mostrou, né, quem eu sou de verdade, a minha verdadeira essência, né? E aí eu consegui passar isso nas minhas músicas, né? Consegui transmutar as minhas emoções e passar para o papel, para uma harmonia musical, né? E assim vai. Se quiser, eu posso até compartilhar depois uma canção minha. Claro. Né? Que é uma conexão muito com a natureza. Né? Algumas letras vêm de momentos de até crises de ansiedade, porque eu sou um ser humano, né? E eu consegui transmutar essa energia como? Escrevendo essas músicas medicina, né? E a força da ayahuasca me trouxe essa consciência. Você precisa transmutar isso. Qual foi a maneira que eu consegui transmutar isso? Fazendo aquilo que eu sei fazer de melhor. Pelo menos o que eu acho que eu sei fazer de melhor, né? Que é fazer essas canções. Incrível, né? Que incrível, que lindo, que lindo. E sim, com certeza, é muito bem-vindo as suas músicas aqui, com certeza. E me conta, Piazon, como é que começou esse chamado, assim, para entrar nesse campo de cura, através da música, e hoje que a gente sente, assim, a potência dessa vibração, não só dos seus rezos, de cada sopro, de cada instrumento que você traz. Olá, para quem não me conhece, quem está acompanhando esse podcast, me chamo Piazon, porém meu nome de batismo é Sérgio Stallone. Eu já fui muito bulinado na minha época de infância e é por isso que chegou um certo momento da minha vida que eu tive que repaginar, reescrever, fazer uma nova história. Então, esse nome Piazon foi a porta de abertura, foi quando eu girei a chave, veio o Piazon. Então tem um significado bem forte entre o número Pi de infinito e o Zon de On, de infinito, né? Entregar-se ao todo. E isso eu só consegui identificar a potência desse nome realmente quando eu conheci as medicinas da floresta. Porém, a minha trajetória com a música, ela já vem, vamos dizer, de berço. Eu trago dos meus antepassados, meus ancestrais, a parte de construir instrumentos.
Então, meu bisavô já construía instrumentos, o meu avô construía instrumentos e o meu pai foi carpinteiro. E tenho pequenas fagulhas assim na minha mente de lembranças, meu avô construindo era instrumentos de corda, construindo caixa de sons. E tanto da minha mãe quanto do meu pai são pessoas que trabalhavam com a música assim com muito amor e alegria, são diferentes. E já da parte da materna, a minha avó, ela trabalhava com a espiritualidade. Então, desde pequeno, eu já fui assim meio que sendo guiado aos passos. Olha, você vai nesse caminho. Então, assim, a filosofia do meu avô na construção, a filosofia da minha avó, que ela já fazia parte daquela... como é que eu vou dizer? Filosofia de afro-brasileira, de Umbanda. Então ela já tinha os seus ritos, os seus rezos, e eu acompanhando. Então tenho essas lembranças dentro de mim, e hoje fazem sentido. Mas até um tempo, quando a gente vai crescendo, a gente é criança, a gente vê. Aí a gente vai crescendo e vai sendo meio que levado na correnteza. Você vai sendo levado na correnteza, Só que tem um certo momento que vamos dizer que seria o rito de passagem. Chegou uma certa idade e você cumpriu um ciclo e agora você vai para outro. Então, nesse ciclo, quando eu completei 30 anos, para mim foi a virada total. Que eu fiquei, cara, agora eu não sou mais um menino, agora eu não sou mais um adolescente, agora eu sou um homem. Foi realmente uma virada de chave. Então, assim, conhecendo as medicinas da floresta, foi que se abriu, escancarou para mim, olha, você tem esse dom, você já vem da sua família, então a gente está te guiando desde o momento que você foi gerado. A gente está guiando pequenos momentos onde você vai numa casa espiritual, onde você vai conhecer outras religiões, onde você vai conhecer uma música, onde vai te trazer essa alegria, esse sentido. Então, assim, a espiritualidade, eu acredito que com todos nós, ela vai guiando nossos passos, mas da gente tendo um livre-arbítrio, a gente escolhe. A gente quer estar nesse caminho ou a gente não quer estar nesse caminho. Ninguém é obrigado a fazer algo. Tem que sentir, tem que fazer por amor, tem que fazer com força de vontade. Então, hoje, eu sigo essa tradição dos meus antepassados, que seria o meu avô, meu bisavô, de construção de instrumentos. Então, como luthier hoje, a minha intenção sempre é trazer o estado da arte no instrumento. O estado da arte na música que eu faço, o estado da arte em comunhão com meus irmãos, trazendo a verdade na música. Porque para mim a música, ela é a voz do divino manifestada. Como é que você consegue manifestar a voz do divino? Através das frequências sutis. Não é através, eu tenho aqui um texto escrito há milênios de anos atrás, tá escrito, mas talvez foi para um homem, foi para um ser que ela escreveu, mas a música, ela é direto. A música, ela só funciona a partir do momento que você pega o instrumento e você toca, e ali é imediato. A frequência do divino se manifesta. Abre-se. E assim eu tenho essa convicção dentro de mim. A importância da música hoje, o quanto que a música influencia na cura das pessoas e também adoece o pensamento, adoece as suas emoções. Então, fazer boas escolhas é o ponto hoje. É fazer boas escolhas, escutar vamos dizer que seria com os ouvidos da alma, não o ouvido da matéria, mas a alma. Deixando que a música trabalhe em você, como eu falei que é a voz de Deus, deixa que Deus trabalhe no campo sutil. Então temos várias culturas, temos várias músicas diferentes, mas Deus está ali presente. Está ali presente no sutil, mas está ali presente nas duas polaridades, o lado bom e o lado ruim. Tudo se manifesta. Então eu passo aqui a palavra aqui para minha amiga também, uma rezadora maravilhosa, a dona Dana. Então é com você, minha querida. Você se apresentar também, já falei demais. É contigo. Sobre isso. Bem-vinda, Dana. Gratidão. Gratidão. Então, gente, eu me chamo Jordana, né? Mas também Dana para os mais chegados, né? Então, o som é algo que me toca desde a hora que eu escutei os sons aqui nas frequências de mamãe. E sempre me chamou a atenção, né?
algumas mensagens, né? Que tinha umas ideias, assim, mais de espiritualizadas, né? Que eu escutava quando eu tinha uns 5 anos. E aí, dentro desse meu chamado, né? Eu senti de falar com a mãe, né? Assim, mãe, eu quero ir pra aula de violão. E aí, isso foi acontecer mais ou menos ali quando eu tinha uns 8 anos, né? E aí eu fiz essas aulas e eu senti, assim, algo diferente quando de repente me chamaram pra fazer parte de um coral. E aí eu vi, né, que eu tinha voz pra entoar, assim, que eu nem sabia. Cara, tipo, eu tô cantando, eu tenho voz pra cantar, que legal. E aí, isso foi me chamando, né, a atenção pra composição. Eu escutava muito sertanejo, né? E escutava também uns rocks, e aí eu via como que o ser humano cria uma composição através daquilo que tá sentindo, né? Através ali das suas emoções, né? Então, foi algo que foi me conduzindo, né, a eu expressar aquilo que eu tava sentindo. E aí eu me voltei é, exatamente para composição, né? A partir desse meu chamado que foi por volta de 2018, que eu saí lá do interior do Ceará para ir para a capital, e lá que eu me encontrei com alguns compositores, né, de forró, né, de vários estilos. E o que também me reconectou com compositores de outras localidades do Brasil. Aí eu falei, cara, então tem gente também por fora que tem esse sonho também, né? De expressar suas mensagens, né, pro coletivo. E então, eu saí de lá para a cidade de Goiânia. E aí eu fui morar num local com vários compositores também. E aí a gente tava focado no mercado do sertanejo, né? Do piseiro, do forró. Mas eu tava me sentindo esquisita porque eram ideias assim muito repetitivas, né? Que era sofrência, era chifre, era um cara que fala assim: "Ah, eu tô mal, eu vou pro bar pra encher a cara pra ver se eu me sinto bem por conta de um término", né? Então, dentro dessa estrutura, né, que eu aprendi, eu tava utilizando ela para repetir, né, essa informação da Matrix, né, que ela dá uma atenção para o sofrimento, mas não dá para uma solução. Então eu vi que eu tinha que criar algo diferente, né, voltado para a solução, né, daquela dor e não para externalizar essa dor, né, de ficar sempre ali, né, naquele círculo ali. E aí, eu cheguei lá em 2022, mas eu já estava sabendo que ia ter uma cerimônia lá em São Paulo, né, uma cerimônia indígena, né, a qual eu já eu já estava assim, né, me programando para ir. E aí eu fui, né, que foi no mês de fevereiro, no retiro. Então, assim que eu consagrei essa medicina, né, veio exatamente isso, né, que é, além do que já tinham me falado, né, que o meu tom é mais tranquilo, né, que a minha voz traz uma serenidade, né,
Um colo de mãe. Aí eu recebi esse chamado, né, de cantar para natureza, né? Mas já sabendo que eu ainda tinha alguns conflitos internos, né? Tipo, cara, eu tenho que sair do meio que eu tô. Por quê? Porque eu já tinha algumas composições gravadas já no meio do sertanejo, já do forró. Então, eu apenas entendi que o que importa é a mensagem, né? Não é como ela tá sendo expressada, né? Se você faz aqui uma composição que fale do seu sentimento, né? Não é, necessariamente tem que ser de natureza, mas você é a natureza. Então, é uma natureza da gente que está se expressando, né? Mas o que vai ficar vai ser o entendimento, né? Assim como tem algumas outras composições que mesmo, né, depois do falecimento, né, dos intérpretes, né, dos compositores, elas ainda têm um sentido, né, igual aquela do Legião, né, que ela fala: é preciso amar as pessoas como se não houvesse amanhã. Então, ele não era do meio, né, do xamanismo, mas ele conseguiu esse alcance com a mensagem. Então, o que eu acredito, né, e o que eu expresso é de entender essa esse meu estudo, né, que eu já tenho, mas agora, né, eu direciono isso para uma mensagem para o coletivo, né, de não só uma superação, né, mas como um ancoramento interior, né? De que a gente é luz, de que a gente é capaz, de que a gente é divino também, né? Porque dentro desses aspectos de Matrix, né, de mercado, né, o que eles trazem, né, é uma externalização das suas dores, né? Daquilo que eles estão sentindo, mas não tem um sentido que alcança, né? Um entendimento de que aqui é só uma experiência, né? Então eles se apegam bastante, né? Nessa, nesse, é, nesse sentido, né? De que entre a liberdade de ser, para você ser, você tem que ter algo, né? Mas dentro desse insight, né, que eu compreendi, que eu fui integrando, né, a gente não tem que ter algo para ser, a gente já é. Mas exatamente, quando a gente olha para essa luz, então a gente consegue expressar quem a gente é, sem ter que estar dando justificativas, né, para ser, eu estou me sentindo bem por causa de alguém. Não, eu me sinto bem e eu compartilho para que as pessoas também se sintam bem, né? Porque uma luz, ela consegue acender as outras. Então, eu enxergo atualmente, né, o que eu expresso, né, nas minhas composições, dentro dos rituais também, é que eu sou apenas uma luz, né, que se reconheceu, que se enxergou, né, e que auxilia a acender a luz do coletivo, né? Então, é um espaço, assim, muito sagrado, né? E muito também simples. Então, através
das experiências, né, minha também de estar com as etnias, né, indígenas, trago também, né, para as minhas composições essa simplicidade, né, essa fala de que a gente está aqui, a gente está aprendendo. Então, como que a gente vai aprender enxergando através dessa natureza, né? Como que ela fala com a gente. Então, mais ou menos isso né, que eu tenho de experiência, né? Vou repassar aqui para... Gratidão. Bem-vinda, Caia. Gratidão por transbordar essa medicina aqui conosco. E a gente quer conhecer um pouco como é que foi esse chamado aqui, esse chamado da cura. Maravilha! Ótima vida a todos. Agradeço demais aí pela oportunidade. Então, há pouco tempo, né, eu estou nesse estudo musical, né? Mas já tem um tempo a qual eu percebi, já vinha estudando física quântica, que realmente tudo é vibração, tudo é frequência, né? Então, como a gente também está se alimentando, sendo influenciado e influenciando esse campo quântico, né? Através das vibrações, das frequências, né? E antes eu ouvia músicas muito distoantes, né? Que me davam confusão mental, né? Mudavam minhas emoções, né? Porque, querendo ou não, as músicas levam a gente a certas atmosferas, né? De sentimentos também, né? Então, através dessa interação com as medicinas da floresta, eu pude me reconectar com a essência e perceber como a arte cura, né? Como a arte nos sustenta tanto quanto a natureza, né? Então, eu busco trazer essas palavras de poder, né, através dos meus rezos, porque eu vejo que o mundo, né, essa globalização, né, tem reverberado umas frequências meio assim, que não elevam, né, que não trazem reflexão. Então eu busco trazer isso, né, através da música, da arte, né. E aí, é isso. Uma coisa que eu vou puxar também, que você não falou, que as tuas origens musicais. No Instagram dela tem lá umas fotos de cabelo assim, totalmente chapeado, tá os olhos de preto, e tipo rock and roll. Fez uma transição aí entre a cólera, o amor, a revolta, estou apaixonado pela vida. E hoje você mostra assim essa mulher assim, honrando as suas origens, né, que é as origens afro, né, com os dread, as letras. Eu acho maravilhosa essa humildade que ela traz, assim, em complementar essa cordialidade e as letras também. Então, assim, eu acho muito, muito legal. Para mim é sempre um prazer poder te ouvir, porque por mais que você tenha essa expressão que é algo meigo, mas quando você canta é como se você incorporasse, ao meu ponto de vista, incorporasse a divindade, assim, a canalização. O vozeirão. Poxa, então, quando eu ouvi a Kai pela primeira vez, eu fiquei procurando, quem é que veio aqui que eu não tô... Nossa, essa menina no escuro, nossa, canta demais. Então, é de excelência, é a parte que eu pontuei, né? Mas continue, minha querida. Maravilha, agradeço demais aí tocar no assunto. Eu venho do metal, assim, gostava muito de ouvir metal. E aí era uma pessoa muito revoltada, né? Tocava bateria, toquei em algumas bandas de thrash metal e rock alternativo. Exato. E aí nessa época eu me sentia meio perdida, né? E aí eu fui pedindo, né, a consciência, rezando, orando, e fui percebendo também que as músicas são orações, né? São afirmações. Então, busquei transmitir isso através da música, né? Eu vejo também que é um portal que se abre de canalização, como a gente está influenciando e sendo influenciado, né, pelo consciente, inconsciente coletivo, né? Então, eu percebi que eu podia também plantar essa semente, né, da cura através da música, né, com essas palavras que trazem reflexão e tudo. E eu vejo que foi um processo muito intuitivo, né? Já que
já vem dessa família afro-indígena, mesclada, misturada assim, né? Meu bisavô era violinista, né? E aí a vida foi encaminhando, né? O universo foi trazendo esse presente que é a arte, né? E eu acredito que todos têm capacidade, né? De desenvolver, de aprender, né? Às vezes uns falam, é talento, mas eu vejo que quando você busca, né? Essa essência mesmo, todo mundo pode se expressar de alguma forma, né, através da arte, né? Todo mundo pode ser artista, né? Não necessariamente através da música, mas várias vertentes, né? A partir do momento que a gente se permite despertar e explorar, né, essas potencialidades que a gente tem, né? Que além do canto, é a arte na pintura. É a arte cura, né? E é justamente para isso que a gente faz as músicas, né? Para semear essa reflexão, essas músicas elevacionais, né? Que vem trazendo consciência, transmutando e, querendo ou não, né? Como o solfégio, as frequências hertz vão entrando no nosso subconsciente, né? Então é bom ouvir e afirmar essas palavras de poder, né? Esses rezos, através dessas atmosferas, né? Que a música nos leva, assim. E aí? Gratidão, gratidão. E a gente percebe mesmo como os rezos, como a gente gosta de chamar aqui, né? Somos todos em potencial rezadores. E eu percebo na história de vocês claramente que toda essa potência já estava aí. Mas teve um acontecimento, um ponto de virada que ajudaram a acessar toda essa potência. E a gente sente o tanto que se torna grande, gigante vocês, principalmente quando vocês ocupam esse lugar de medicina, coloca-se como um canal a serviço de um bem maior, a serviço da luz, e o quanto a gente sente mudar mesmo o nosso campo vibracional, o campo mental, o campo emocional, o campo energético. E esses rezos, a gente vai percebendo que vai trazendo não só naquele momento essa mudança do campo, mas vai mudando o nosso comportamento, a gente vai sentindo essas diferenças no dia a dia, né? No pós a gente vai sentindo essas diferenças. Não é, Gustavo? E é importante agradecer a existência de vocês com essa maestria. Igor San trouxe a verdade de que é uma frequência que vem da alma. E se as pessoas compreenderem o que é alma e como isso é o projeto da gente viver nessa realidade, né? Esse reencontro com a alma. Então, para quem assiste às vezes seres humanos dando seu depoimento desse reencontro, surgem duas coisas. Primeiro, às vezes um julgamento pessoal de que não é capaz de viver esse reencontro com a alma. E segundo, um espaço onde existe essa possibilidade de realizar o encontro com essa alma. E quando existe uma decisão de viver esse reencontro com a alma, existe toda uma trajetória de transformar todos os traumas em lições de vida que te levaram a encontrar a sua verdadeira essência. Então, quando a gente fala que a música é uma frequência de cura, o rezo é uma frequência de cura, é porque ele é um auxiliador para essa reconexão com a alma, com essa autenticidade. Entendendo que a alma é algo que está dentro de todos nós de forma autêntica, ao mesmo tempo somos todos nós, juntos. Porque no fundo, a mensagem da alma sempre vai ser amor. Amor pela vida, o amor pela coexistência, o amor pela alegria de viver, pela gratidão de ser. Cada músico, cada artista, cada ser humano vai ter a sua maneira de trazer essa interpretação de acordo com a sua jornada da vida, de acordo com as pedras do seu sapato, de acordo com aquilo que não foi considerado perfeito pela Matrix, que nos aprisionam em sugestões de felicidade. Mas aquele que encontra a sua essência através das suas pedras de sapato, tem muita coisa para ensinar para milhares de pessoas nessa realidade. Então, minha gratidão é por vocês terem encontrado esse caminho e decidirem ancorar essa mensagem para o maior número de pessoas.
Porque a música ela foi mal organizada com a evolução do tempo, com as guerras, com os desafios de convívio coletivo. Então tá claro que a música é sempre uma expressão da alma, do espaço e tempo de cada ser humano. E o ser humano, ele fica triste, o ser humano ele fica com medo também. O ser humano ele se desespera, ele fica ansioso. E a alma tem esses momentos de se apegar a essa frequência. E algumas pessoas entenderam que essa é uma maneira fácil de prender as pessoas. Pela tristeza, pela ansiedade, pelo medo. E utilizam da música como um recurso para ganhar engajamento, seja na internet ou no mundo real. E não conseguem perceber que isso também está alimentando a alma dela nessa frequência. Então, quando que a música, o rezo, ele consegue se tornar uma frequência de cura verdadeira dentro do ser humano? Quando, primeiro, ele assume a consciência de que está aprisionado na frequência errada. Na frequência que mantém ele triste, que mantém ele com medo, ansioso. Ou desejando coisas que estão desconectadas da sua verdadeira essência. Buscando ilusões dentro dessa realidade. O amor perfeito, o momento perfeito da vida, né? Coisas que estão sempre lá na frente e nunca presentes no momento real da vida, que é o agora. Então, esses tipos de música que criam esse distanciamento da realidade, eles acabam criando um desejo ilusório e prendendo as pessoas nesse espaço e tempo de algo que a felicidade é algo que sempre está lá na frente, nunca presente dentro do corpo humano nesse momento presente. E aí quando ela se torna cura, quando a pessoa toma consciência de que está tudo agora, e que se ela se alimenta de uma frequência que ajuda a gente a lembrar a nossa alma, preencher a nossa alma com essa verdade, a gente consegue melhorar o nosso estado de ansiedade, agora com a música. A gente consegue lembrar de quem a gente é de forma abundante e grandiosa, junto com a natureza que nos fez para essa realidade, junto com todo o universo dessa realidade. E algumas vezes a música vai ser apenas um sininho que faz uma expansão desse ser universal que nós somos, um pim, que quebra toda a noção do som organizado pela Matrix e leva a gente para algo infinito. Para quem está consciente, essa é uma lembrança da grandiosidade que nós somos. Para quem está inconsciente, é um sino chato, incomodativo. E a música medicina, ela tem essa mesma habilidade, essa mesma composição na vida de milhares de pessoas. Para algumas pessoas, a música medicina ela não vai fazer sentido nenhum. Aí a pergunta para essas pessoas é, então o que está fazendo sentido na sua vida? Para observar. Se a música medicina não faz sentido na sua vida, o que está fazendo sentido na sua vida? Ah, é verdade. Então, há quanto tempo você está preso nas mesmas músicas? Você é a mesma pessoa de 10 anos atrás, de 20 anos atrás, de 30 anos atrás? Ou você é um ser que vem evoluindo e encontrando a si mesmo cada vez mais? E vem buscando frequências cada vez mais elevadas, em línguas diferentes por todo o planeta, compreendendo a completude de absolutamente todos os seres existentes nesse planeta, o que você tem buscado na frequência musical. Porque vale a pena lembrar que a música, na sua verdadeira origem, de todos os povos originados, sempre foram uma essência pura de gratidão e alegria em relação à vida. Qualquer pesquisador pode buscar na essência dos povos originários o que eles querem expressar com esse tambor,
com essa vibração. Era só alegria e gratidão. As frequências de tristeza e medo só passaram a surgir depois que vieram as guerras, ou seja, milhares de anos depois dos primeiros originários. E aí, a partir disso, criado todo um ecossistema que mantém as pessoas apreensivas em momentos de guerra. Então está na hora de se libertar dessas guerras. O mundo precisa que você se liberte. A sua família precisa que você se liberte. A sociedade, as pessoas que você ama, precisam que você se liberte dessas consciências de dualidade, de divisão, de separação, e comece a cada vez mais ancorar numa frequência que une absolutamente todos nós, com o potencial de luz e amor que nós verdadeiramente nascemos para ser nessa realidade. Isso é frequência de cura. Isso é um rezo. Essa lembrança dentro de nós. Gratidão, Gustavo, por trazer essa consciência através dessas frequências para todos nós, né? E é uma tecnologia espiritual, a música, ela é essa ferramenta dessa conexão espiritual que nos ajuda a relembrar mesmo as nossas células, o que verdadeiramente somos, essa luz, esse amor. E vocês trouxeram sobre essa questão da mudança que a gente sente que faz no campo mental, emocional. E como vocês sentem que acontece essa transformação? Como vocês percebem que acontece essa transformação de cura nas pessoas, principalmente quando vocês estão fazendo as cerimônias? Como isso acontece? Eu vou manifestar aqui primeiro, porque nas minhas observações, acontece quando as pessoas vão de coração aberto. Quando elas estão decididas a criar algo novo. É como o Nakanishi acabou de falar, que eu acho incrível. Quando o Nakanishi fala, pra mim é como se fosse uma canalização. É como se ele fosse Chico Xavier só falando. É isso mesmo, mesmo. Pra mim parece que é assim, cara, que coisa maravilhosa. Que traz da fonte, assim, ó. As palavras eu acho muito bacana. Então, quando o Nakanishi tocou nesse ponto que a música ela é ancestral, que são a essência da entrega, do agradecimento, do louvor, da contemplação. Essa é a verdadeira essência, é a música, porque até a natureza ela produz música. O som dos pássaros, o farfalhar das folhas, os grilos, tudo ali, ó, tá ali em harmonia, trabalhando aquilo, uma sinfonia. Então o ser humano ele faz parte desse todo, mas ele só faz parte desse todo, como eu falei aqui no início, é quando ele está aberto a querer uma mudança, quando ele está assim, ó, eu quero isso, eu quero sentir o amor de verdade, o amor do todo, do universo, através da percepção. No Antigo Egito tem uma parábola que eles falam que não é parábola, mas assim, eles mediam as pessoas no coração. O coração era o intermediador entre o espírito e matéria. E é o coração que determina. Então, quando as pessoas não estão bem, significa que às vezes o coração está fechado. Não, eu estou bloqueado. Mas quando a pessoa quer mudança, ela mesma vai ali, ó, eu vou tirar essa capa aqui, eu vou tirar essa couraça, eu vou me despir. E deixa como Hanuman, que é uma divindade indiana, que é o coração aberto lá acho que é Vishnu, eu não sei, mas assim, é uma entidade maior que vamos dizer que é o Deus. Para Deus, ele está com o coração aberto aqui, ó. Eu quero se entregue. Ele está rendido. Então, assim, eu observo que nas cerimônias, quando as pessoas vão, elas se conectam, mas quando elas vão assim meio que com medo, que elas vão assim receosas, não, o que vai acontecer aqui? Aí, nossa, durante a cerimônia, nossa, porque aquela pessoa tá daquele jeito? Nossa, porque aquela pessoa tá cantando assim? E ela fica muito no mental e no julgamento e não tem mudança. Porque é importante ter permissão também, né? A gente percebe isso, que a permissão é uma grande chave que abre a porta para que essas frequências, para que essa música e toda essa medicina possa atuar. Então nós temos o livre-arbítrio, a gente pode chegar agora, escolher, se permitir mergulhar, se entregar nesse campo mais profundo,
ou criar barreiras. São escolhas. Interessante você trazer sobre essa questão do coração, porque tem a glândula timo, né? Que quando ela não está ativada, ela vai reduzindo, se fechando até que some. Mas aquelas pessoas que estão nessa frequência exatamente que o Gustavo trouxe, da gratidão, da alegria, do amor, do se permitir dar e receber amor, essa glândula se torna muito potente, muito grande, muito ativa em nós. E a gente percebe que chegou o tempo de ativar essa potência dos super-humanos que somos, de todos esses talentos, de toda essa potência que está aqui guardada. E eu percebo que a música medicina, eu quero que vocês falem se faz sentido para vocês também, elas ajudam a desbloquear, a ativar, a reconectar, fazer esse processo de reconexão mais profunda. E é muito disso que eu sinto, assim, dentro das imersões, das vivências, né, que eu tenho vivenciado junto com vocês e construído. Vou passar para vocês falar, mas essa eu achei muito interessante. Que é assim, as pessoas, hoje em dia, a diferença entre o ser humano e querer ser humano é a partir do momento que você escolhe frequências e sons orgânicos. Orgânico, tudo aquilo que é natural, que vem da natureza. Quando você escolhe esses sons para que você possa se harmonizar com ele, você está ali alinhado com o todo. Mas quando você vai para sons que são sintéticos, coisas que são trabalhadas em, vamos dizer, em computadores, coisas que trazem uma alteração na frequência, isso muda totalmente o teu espírito e matéria. E quando você vai para um outro plano, você ainda tem que ficar lá esperando a se purificar. Então, ao meu ponto de vista hoje, quem estuda, quem trabalha com música medicina, não vê a música como música, mas vê a música como uma frequência, vê a música como energia e vê a música como vibração. Então são esses três, quando você tem essas três na sua cabeça, cara, a música é frequência, energia e vibração. Você consegue materializar qualquer coisa através do seu pensamento com essa decisão. Escolher em qual energia que você vai estar, em qual frequência que você vai expandir para os demais e até para a própria natureza. Porque isso é muito importante, porque assim, a gente não é eterno nessa matéria, a gente é passageiro, mas é uma experiência. Você tem que se experienciar, e a melhor experiência é com a música, é com o ouvir. Por isso que às vezes eu gosto de estar com o olho fechado, porque os olhos meio que atrapalham, os olhos enganam. Mas quando você fecha os olhos e deixa o coração aberto e os ouvidos atentos, você escuta a verdade. Perfeito. Então... Perfeito, Piazon. Eu quero aproveitar essa oportunidade aqui dessa fala do Piazon. Ele trouxe com tanta maestria. Nós realizamos algumas imersões e essas imersões trazem muito essas frequências de cura através da música medicina. Então, a gente está compartilhando algumas experiências aqui e você que está nos assistindo, você pode vivenciar tudo isso na prática, na pele, sentir no corpo, em todo o estado de ser integral. Porque a gente acredita que o ser humano precisa integrar tudo isso e trabalhar de uma forma cuidando do corpo, da mente, das emoções, do campo vibracional. E uma das oportunidades nós vamos ter com toda essa equipe maravilhosa que está aqui de rezadores, de músicos medicinas, de curandeiros, lá no Portal Gaia, em Uberlândia, na imersão AwakeX Abundância. Tá chegando dia 2 a 4 de maio. Você está convidado para estar conosco nessa nave que vai decolar com muitas medicinas do cacau, medicina da floresta, muita medicina através da música. Segura firme, solta firme, na verdade, né? Solta firme, decola com a gente. Então, se você deseja estar com alguma das nossas experiências, nós vamos também estar fazendo estudos de música medicina com esses rezadores maravilhosos aqui. Então, tem um link aqui abaixo desse vídeo, se você estiver nos acompanhando pelo YouTube ou até mesmo pelo Spotify. Então, procura esse link, nos siga lá nas nossas redes sociais e já acompanhe os próximos eventos aí para você receber, despertar tudo isso e aproveitar essa potência de super-humanos que existe em cada um de nós, tá bom? E claro, seguir todos os nossos rezadores e apreciar a música. Ah, e detalhe, nós temos uma playlist aqui no canal do YouTube só de música medicina. Então, para você que quer sentir, elevar a frequência, pois vai na nossa playlist agora, quando terminar esse podcast, e acompanha por lá todos esses rezadores, tá bom? Gratidão! A cura começa na escolha. A cura começa na escolha. Como vocês sentem essa transformação através da música, no campo mental, no campo emocional? É muito interessante essa questão sobre abrir o coração, porque às vezes a gente fica na dúvida, né? Tipo, mas como que eu faço isso? Como que eu abro esse meu coração? Né? A Pajé Poi, que é uma pajé que eu tive
a honra de participar de algumas cerimônias dela. Ela é lá do Acre de Feijó. E ela sempre falava isso para as primeiras pessoas que consagravam com ela. A primeira vez que você vai consagrar a medicina, abre seu coração. Medicina é amor, abre seu coração que vai dar tudo certo. Era isso. E as pessoas consagravam e dava tudo certo, era tudo lindo, né? Esse abrir o coração é o quê? Se soltar mesmo, não deixar o medo te atrapalhar naquele processo. Você começar a mentalizar que você está ali por um propósito. Você está ali porque você acredita nessa cura, né? Já começa aí, né? Você se permitir estar ali. Tem uma coisa que sempre funciona, que é imaginar que os pensamentos são como as nuvens, né? E os pensamentos que você não quer, deixa passar como as nuvens. Não se prende a esses pensamentos, né? Que a gente vai conseguindo. Quando a gente vê, a gente já está lá, livre, leve e solto, porque é essa a sensação de cura, né? Essa sensação que a ayahuasca nos proporciona, essa liberdade de ser quem a gente é, essa verdadeira essência, né? E a questão dos rezos é muito interessante porque como eu estou à frente de alguns trabalhos, né, com a ayahuasca, né? Também sou professor de canto, de técnica vocal, e durante esses processos de cerimônia, algumas pessoas vêm até mim, né? Falar: nossa, você descreveu a minha vida inteira, o que eu tô passando numa música sua que você tocou. Aquela música é sua? De onde que vem aquela música? Onde que tem ela? Eu falo: uau. Eu fico olhando, observando assim: nossa, tem umas coisas que é inexplicável, né? Parece que o astral vai trabalhando ali, vai conectando, né? Tipo assim, a sensação é que eu tô aqui escrevendo uma música, recebendo essa energia, né, pura, né, escrevendo ali, mentalizando coisas boas, porque são músicas que a gente está trabalhando um campo onde é tudo sutil, né, onde somos um. E aí do nada aparece alguém que se conecta, né, com essa canção. Essa conexão é incrível, né? Atemporal que você fala. É incrível porque eu nem sei para quem é essa pessoa, para que pessoa é essa música, mas é para alguém. Sempre chega, todas elas, sempre chega para alguém, né? E é engraçado que a maioria dos artistas são assim, né? Pelo que eu observo, assim, meus amigos artistas, a gente tá aqui conversando, né, nesse podcast maravilhoso, e do nada vem uma inspiração, um pedaço de alguma letra, né? Alguma faísca do que a gente tá falando aqui vai voar aqui pelo salão e vai, né, virar uma chama, né? Alguma frase, né? Isso é muito interessante, né? Então, para as pessoas que têm interesse de ir para cerimônias de ayahuasca, né? Cerimônias orgânicas, né? Segue esses conselhos. Imagina que tudo é uma nuvem, seus pensamentos são nuvens, e deixa passar, não se prenda a eles, né? Se entregue, né? Acredite na cura, né? Que ela vai te curar. Antes da cura acontecer, a gente precisa ter fé, né? Ter fé na cura, né? E aí a magia vai acontecer. Gratidão. Perfeito. Gratidão, Igor, por sua sabedoria. E talvez algumas pessoas estejam perguntando, né? O que é cerimônia? Porque talvez cerimônia, o que é isso? Vai casar? O povo vai casar? Pode ser que o povo ache que a gente tá fazendo, todo mundo casar aqui. É verdade. Então, cerimônias são alguns eventos que nós promovemos, que é um ambiente seguro, onde nós criamos um campo de cura, um campo de harmonia, um campo de leveza, para que as pessoas possam mergulhar nos seus processos, trazendo essa harmonia no campo mental, emocional, no campo energético. Para isso, a gente faz toda uma jornada com essas músicas orgânicas, porque cada rezador aqui ele vai sentir qual é a frequência que vai trazer mais contribuição para o campo naquele momento. E aí pode ser que seja exatamente para aquela pessoa que está aquela dor, aquele coração partido, naquele estado de sofrimento, e vem uma frequência que vai, eleva para alegria, para gratidão, para amor. Então, cerimônias são essas reuniões que nós fazemos em grupo, com muitos apoiadores, para que as pessoas possam se sentir realmente apoiadas para fazerem essa travessia rumo a essa transformação. E essa transformação que a gente gosta de chamar aqui de renascimento, né? A gente fala muito de morte e renascimento, aqui é um renascer.
Cada evento é uma nova compreensão, é uma nova sabedoria, é uma reprogramação que nós promovemos através de toda uma jornada que inclui essa música medicina tão poderosa, com essa sabedoria ancestral, para facilitar essa reconexão espiritual, tá bom? Então, resumidamente, é isso, cerimônia, não estamos casando ninguém. Eu adoro a palavra cerimônia porque nessas cerimônias é verdadeira celebração das almas de luz, né? Então, toda vez que uma pessoa lembra que ela é luz e faz parte de algo muito maior do que ela mesma, eu fico celebrando sozinho. Fala, aí, seja bem-vindo, você lembrou, gratidão. E eu vejo, né, não só a celebração daquela alma se lembrando de quem ela é, mas como todo mundo naturalmente reverbera essa alegria, porque mais uma pessoa lembrou que é luz nessa realidade, né? Então, acho que o ato cerimonial, não ser uma festa, não ser um encontro por encontrar, é algo realmente que vai além desse tempo, desse espaço. Almas se lembrando de quem elas são nessa grandiosidade de ser, né? Então, a palavra cerimônia, num aspecto espiritual, vem dessa fonte de promover um evento, um espaço onde essas almas todas se lembram de quem são de verdade, né? Então, para mim, esse é o sentido da cerimônia. Gratidão, essa grande celebração. E para você, Dana, como é que ressoa essa questão das frequências? Como você sente que atua essas frequências através da música medicina, no campo mental, no emocional, no energético, no físico? Bom, eu acredito que o som, ele ultrapassa qualquer tipo de nomenclatura, né? Porque o que vai atuar é o que ressoa, né? Através da mensagem, né? Tipo assim, você vê várias histórias, né, de seres humanos que estavam, com algum tipo de ansiedade, algum tipo de depressão, e aí escutou, né, alguma canção assim específica que deu nele esse despertar, né? Então vem o som, eu acredito que ele fala muito com o nosso sentimento, né? Igual eles estavam expressando, né, aqui também. Quando a gente de fato está num estado mais reflexivo, né, para que a gente se atente àquela mensagem, né? Então, existem muitas canções que elas falam sobre o espírito, né? Elas falam sobre a jornada espiritual, né, das pessoas, né? Não só no meio do xamanismo, mas o que eu acredito que traz, né, essa consciência, né, da luz interior. Então, quando o som ele traz essa consciência, ele vai atuando, né, e vários outros aspectos, né, do espírito, do corpo também, porque a gente se sente mais tranquilo, se sente mais em um estado assim de sutileza. Então, dentro desses encontros, né, que a gente tem e tá expressando essas composições, esses sons de instrumentos, né, as pessoas, elas se sentem bem, né, elas celebram, né, dançam, elas choram também, né, porque isso atua muito nos campos emocionais. Se permite expressar, né, aquilo que estava guardado há muito tempo, né, Dana? Talvez. Exatamente, vai desbloqueando aquelas
vivências, né, que elas tinham, né, e que de alguma maneira elas se sentiam mal, né? Então esses sons eles dão uma nova consciência, né, para que a gente reprograme de fato, né, aquela informação ali que está bugada. Aquela memória que está no outro polo de vibração. Exatamente. Então a gente traz, né, essa consciência através da musicalidade, né, como um todo, né? E é isso, né? Gratidão. Então, Caia, como você sente, assim, que essas frequências de cura atuam no campo mental, emocional, no físico e no energético? A gente está contribuindo, né, com esse campo frequencial, né, das músicas, do campo que está ao redor da gente, né? E eu sinto que, assim como essas músicas me curaram, elas podem curar as pessoas, né? Porque são essas afirmações, em meio a tanto informação desnecessária, são informações, mensagens atemporais, né? Úteis para a gente, né? Botar em prática nas nossas vidas essas reflexões que as músicas trazem, né? E, né, diante de tudo, assim, a gente se questionando o que a gente está se alimentando, né, de informações culturalmente, de pensamentos, né, não só de alimentos, né, e de ações, né, que como a gente está alimentando nossa alma, né. Então, aí a gente vem com essas músicas, né, recalibrando, sintonizando, né, como uma rádio, com essa frequência divina, né, que vem trazendo e nos mandando essas mensagens, né, para a gente poder co-criar nessa matéria, assim, né? Essa consciência coletiva, né? E elevada, assim, né? Interessante você trazer sobre isso, porque, assim, quando eu comecei essa jornada, eu tinha um grande desafio de poder expressar em relação à voz. E eu percebo tanto que estar em coletivo, em pessoas que transbordam essa verdade, que vivem isso, vai impulsionando a gente também acreditar que a gente pode não só ocupar esse lugar, mas que a gente pode utilizar todo esse benefício dos rezos, da música, como esse estado de consciência, de reconexão, e se permitir essa reprogramação. Então, na nossa comunidade, a WakeX, nós temos também lá um estudo. Então, se você sente de fazer um estudo através da música, aprofundar, porque aqui nós estamos colocando assim uma semente para despertar para isso. Então, se você quiser aprofundar um pouco mais sobre a questão das frequências, da música, medicina, receber todos esses benefícios, faça parte da nossa comunidade. Nós temos uma área específica só que trabalha esse campo musical, a medicina através da música, e você pode também estar fazendo esse estudo, seja ele online ou também alguns encontros presenciais que a gente promove aqui em Brasília e quem sabe outros lugares aí também, que você pode estar se conectando conosco, tá bom? Então fiquem ligados, cliquem aqui no link também, nós vamos deixar na descrição, no Spotify também, e pode acompanhar nas redes sociais aí as próximas etapas, os próximos estudos e as trilhas que já estão disponíveis na nossa comunidade. Eu quero aproveitar também, porque algo muito interessante que você falou, Enza, que é quando você começou a conhecer, se abriu para esse novo mundo de experiências com a medicina, em grupo, você tinha esse meio um bloqueio de poder se comunicar. Não foi isso que eu entendi? Sim, porque na verdade, para quem conhece um pouco a minha jornada, eu já compartilhei em alguns outros vídeos. Um dos meus maiores desafios, talvez, era fazer o que eu estou fazendo agora. Falou que tem mais de 2 pessoas, um vídeo, uma câmera ou um grupo, eu já não conseguia falar mesmo, me expressar. E durante toda a minha jornada, para apresentar trabalho na escola, eu já senti dor de cabeça, já tive febre, tudo que vocês pensarem eu já senti na vida. E até que um dia, né, eu conheci o poder da reprogramação, e aí eu fui me trabalhando na reprogramação, mas eu ainda tinha uma questão de trazer essa expressão através da música, através do rezo. Então, durante muito tempo, eu acreditava que eu não era capaz disso. Sim. E foi muito importante eu estar caminhando com vocês, foi muito importante
reencontrar o Gustavo nessa jornada, vivenciar essa morte e renascimento. E agora, né, ter um professor de música aí para também aprofundar nesses estudos, professoras de músicas também para aprofundar nesses estudos. Então, eu sinto realmente mais encorajada, mais empoderada, assim, cada vez mais, a cada encontro. Quando eu sinto essa frequência que vocês trazem no campo, isso trabalha mais um ponto de desbloqueio, assim, sabe? Então, esse é um dos meus propósitos. Eu estou, assim, muito feliz de poder estudar junto com vocês. Estou vibrando para o primeiro encontro presencial que nós vamos ter em breve da Música Medicina. Eu sou a primeira inscrita lá, vou estar junto, aprendendo, estudando com todos esses maestros e maestras. Então, é isso. Realmente, o coletivo impulsiona. E aí eu aproveito a oportunidade de destacar a importância da gente estar em grupo, em comunidade, sabe? Esse campo de crescimento. Esse ponto, assim, faz toda a diferença. Estarmos nesse campo da comunidade tem permitido um crescimento exponencial. Não é mais extraordinário, é um crescimento exponencial que eu sinto que a gente tem vivenciado aqui juntos, sabe? Isso me gera uma profunda gratidão, um profundo reconhecimento, assim, cada um ocupando o seu lugar, a sua medicina e transbordando. Isso é muito bom. Eu, como construtor de instrumentos, para construir um instrumento você tem que ir a fundo. Então você tem que entender um pouco de física, você precisa entender um pouquinho de matemática e entender um pouco também da lei da sensibilidade para construir um instrumento. E uma parte que você falou que eu achei interessante foi que quando você está com as outras pessoas, isso mudou a sua vida, isso também está na lei também dos instrumentos. Porque na parte da física, a física atua de uma maneira. Nós temos 2 aparelhos. Se um dos aparelhos não está na mesma afinação do outro, ele não vibra. Mas se eu botar um aparelho e o outro aparelho na mesma afinação, os dois vão vibrar. E se eu botar um aparelho, outro aparelho, outro aparelho, outro aparelho, tudo na mesma vibração, quando eu tocar em um, todos vão vibrar. Mas se um está afinado e os outros todos desarmônicos, eu vou tocar, eu vou bater, eu vou tocar nesse do meio e ele não vai ressoar nos outros. Ele não vai ressoar, ele vai ficar ali turando. Então, depende do local onde você vai estar, depende do local onde a pessoa vai escolher estar, nessa lei da física. Se você quer estar em uma sintonia mais harmônica, escolha bons lugares que vai mudar no seu interno primeiro. Depois do externo, ele aflorece para o externo. Não adianta só, eu estou aqui no meio de pessoas que falam coisas terríveis, que têm pensamentos negativos, que pensam que tudo é ruim, tudo é negatividade, que eu vou mudar. Não, você primeiro precisa estar em um grupo de pessoas que tenham esse pensamento elevado. E aí, quando você está num pensamento elevado, você começa a vibrar também. E você vibrando, você começa a modificar todas as suas células, o seu corpo, o seu espírito começa a vibrar saúde, começa a vibrar alegria, começa a vibrar amor. Então, começa desse ponto de sabedoria, a escolha. Escolha estar em lugares com pessoas que tragam boas vibrações, como os músicos que trazem essas músicas da alma. Rezadores. Diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nossa, até trouxe isso no podcast passado. Nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos. E eu tô me sentindo muito abundante, gente, nessa jornada. Muito abundante nessa jornada. E é só o começo. E gratidão, Piazon. Faz todo sentido isso que você está trazendo. E me lembrou muito de uma jornada que eu participei, onde eu tive a oportunidade de construir o meu tambor com as minhas próprias mãos e tocar o tambor pela primeira vez na vida. Quem diria, gente? Né? Tocar esse caminho xamânico, e eu trouxe ele para o meu coração e eu tocava e sentia. Foi interessante que em um determinado momento, luthier que se pronuncia? Luthier. E aí ele pediu para que um tocasse e a gente sentisse, e como reverberava em todos os outros tambores tocando ao mesmo tempo. Então eu sinto que é isso, quando a gente traz assim, desse lugar da alma, do coração, dessa vibração de alegria, de amor, de gratidão, querendo ou não, esse tambor que está aqui dentro, que é o nosso coração, ele começa a vibrar e tocar. E talvez você esteja sentindo aí
do outro lado essa frequência, porque é exatamente isso que a gente está buscando ancorar aqui dentro da WakeX, né? Seja dentro desse campo online, mas também dentro das vivências e imersões presenciais que a gente traz, é fazer essa reconexão, essa relembrar da alma, e a gente vai sentir aqui, a partir desse lugar do coração. Então, que todos os nossos tambores possam vibrar nesse momento na frequência mais elevada e relembrar que já somos toda essa potência. E eu quero aproveitar e convidar assim, para a gente trazer uma música, um rezo, uma frequência para esse campo aqui, aproveitando todos esses maestros e maestras juntas. Sem pensar 2 vezes. E hoje nós gravamos aqui muita música medicina que vai nova para o nosso canal. Então, assim, fiquem ligados que vem novidades aí, vem muita música nova, muitas frequências elevadas para a gente sentir essa reprogramação acontecer em todo o nosso ser, tá bom? Essa música medicina é sobre aquilo que eu havia falado. Né? Cada canção que eu escrevo é uma cura para minha vida. Né? E para mim compartilhar essa cura, eu acredito que primeiro tem que começar a cura em mim, né? Para poder compartilhar ela. Né? E esse rezo eu escrevi em um momento, né, de sensações, emoções novas que eu nunca havia sentido, né? De emoções à flor da pele, né? Sentindo essa ansiedade, me questionando sobre algumas coisas a respeito o que esse mundo tem para mim, como entender esse mundo, né? Essas perguntas. E aí eu escrevi essa canção para me trazer a paz para o meu coração, me lembrar que eu sou tudo e o tudo me completa, me lembrar que eu sou um pedaço de terra, que eu sou um pedaço de folha, que eu sou um nesse universo.
Gratidão. Gratidão, e é nesse sentimento que a gente abre um novo espaço dentro de um espaço, nessa existência, nesta dimensão, para que possamos relembrar toda a potência que nós somos e as sementes que podemos semear neste mundo de amor, de luz. Então, gratidão infinita, Igor, Piazon, Dana, Caia, Gustavo. Gratidão a toda a comunidade que faz parte dessa cocriação coletiva que nós estamos aqui plantando nesta dimensão, nessa existência, com esse propósito. Então, isso aqui foi uma gota desse oceano que nos espera aí nas próximas imersões que vamos viver juntos. E você já faz parte disso. Se você chegou até aqui, de alguma forma, a sua alma busca também por essa transformação, por essa cura, por essa imersão. Vamos juntos nessa jornada. Arro! Arro! Marchala, shalom. Um pedaço de folha, um pedaço do universo.